Oi, oi! Hoje nós vamos falar sobre o sistema feudal. No nosso último vídeo, nós falamos sobre o Império Carolíngio e vocês viram que no século 9 e 10, o Império Carolíngio, enfraquecido pela divisão, acabou sendo atacado por diversos povos. No norte, os vikings saqueavam as cidades. No leste, os húngaros incendiavam os agrupamentos urbanos. E no sul, os árabes tocavam o terror. Era um problema. O Império Carolíngio não suportaria por muito tempo. Com a insegurança nas cidades, as pessoas começam a sair da vida urbana e buscam abrigo nas fazendas, né? Vão viver uma vida rural. A vida no campo era mais segura. As cidades eram vítimas de invasões constantes. Por isso ocorre no século 9 e 10 um profundo processo de ruralização da Europa. Esse processo de ruralização consolida o que nós chamamos de sistema feudal, que é o sistema político, social e econômico que marca a Alta Idade Média. O sistema feudal tem três fases. Primeiro, a fase de implantação ou formação, que vai do século V até mais ou menos ali o século X. Do século X até o século XIII, o sistema feudal se consolida, se torna a forma dominante de produção na Europa. E do século XIII até o século XVI, já depois da Idade Média, o sistema feudal entra em crise e cai, né, cedendo lugar a um novo sistema que a gente chama de sistema mercantilista, que é um pré-capitalismo. Bem, o sistema feudal ele funciona a partir de heranças romanas e de heranças germânicas. As heranças romanas são duas as principais. Primeiro, a fragmentação do poder. Com a crise do Império Romano, o imperador vai perdendo força e os governantes locais, os fazendeiros, vão ganhando prestígio. Essa é uma marca que vai acompanhar a Idade Média inteira. Reis fracos, fazendeiros fortes. Esses fazendeiros, mais para frente, a gente passa a chamar de senhores feudais. Essa é uma herança romana. Outra herança romana é o que a gente chama de colonato, que é a origem do sistema de servidão. Como as cidades eram inseguras, os ricos iam para suas fazendas. Com o tempo, os pobres começam a correr atrás deles. Vão para as fazendas também, buscam abrigo nessas fazendas. E para terem abrigo, eles fazem um acordo com os donos das terras. Olha, a gente quer ficar aqui na terra e em troca a gente planta, produz e entrega para o senhor parte da produção. É o que a gente chama de colonato. Não é uma espécie de arrendamento da terra. Você pode trabalhar aqui na minha terra, mas eu quero a maior parte dessa produção. Logo, esses colonos se tornariam servos, não é? Se tornariam pessoas ligadas àquela terra onde eles vivem. O sistema feudal também teve várias heranças germânicas. Os germânicos legaram à Idade Média três principais heranças. A primeira delas é o comitatus, que é aquela relação de lealdade extrema entre o guerreiro e o comandante militar. Na Idade Média se dizia que o general germânico se fazia pelo exemplo, não é? Ele jamais era um general por herança familiar, como acontecia em Roma, não é? Ele sempre era suficientemente forte, destacado no campo de batalha para se tornar um general. É daí que a gente fala, o general germânico se faz pelo exemplo que ele dá às suas tropas. Outra herança germânica importante é o benefício. Esses generais germânicos, ao perceberem que um guerreiro se destacava durante a batalha, presenteava esse guerreiro com terras. Essas terras nós chamamos de dominium, e é o princípio das relações de suzerania e vassalagem, onde o suzerano é aquele que concede a terra e vassalo é aquele que recebe a terra. Outra herança germânica que vai se perpetuar durante toda a Idade Média é a economia agropastoril, diferente da economia romana, que era comercial, não é? O feudalismo tem algumas características muito importantes. Vamos ver essas características em cada aspecto da vida da época. Primeiro, as características da política feudal. A política feudal é marcada pela fragmentação do poder. Os reis feudais são fracos, os fazendeiros são fortes. Podemos dizer que o rei medieval é basicamente uma figura decorativa, não é?
A relação política prioritária durante essa Idade Média é a relação de suzerania e vassalagem. Suzerano é quem concede a terra, vassalo é quem recebe. Somente nobres mantêm essa relação entre si. Não é possível haver relação de suzerania e vassalagem entre um nobre e um plebeu. Essa relação de suzerania e vassalagem é a marca principal da política da época. O suzerano cede a terra, se compromete a não se meter na administração da terra doada, não é? E em troca o vassalo se compromete a colher os impostos e a entregar parte desses impostos ao seu suzerano. Essa é a relação política prioritária da Idade Média. Apesar dos senhores feudais terem muito poder, nenhum deles saía da linha. Que linha é essa? A linha dada pela Igreja Católica. Nessa época existe um conceito de exercício do poder muito importante, que a gente chama de universalismo da Igreja. Cada senhor feudal manda na sua terra, desde que não enfrente os dogmas da Igreja Católica. Bem, na sociedade nós temos 3 classes sociais muito importantes. Primeira classe é o clero, é a igreja. Ela detém o conhecimento, o saber, o poder ideológico. No final das contas, é a igreja quem diz quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Um grande historiador, estudioso da Idade Média, chamado Jacques Le Goff, costumava dizer que o homem medieval era sobretudo um crente. Então, qualquer análise sobre a Idade Média que a gente faça tem que levar em conta que o homem medieval acredita no que a Igreja Católica diz. Por isso o clero é tão poderoso. Esse clero, por causa do poder ideológico, vai acumular terras. A Igreja será dona de 1/3 das terras agricultáveis da Europa medieval e permitirá à Igreja montar seus próprios exércitos. É o que a gente chama de patrimônio de São Pedro. Além do clero, você tem também a nobreza, que detinha as armas e as terras. Essa nobreza é a classe que comanda a Europa, é a classe dos senhores feudais, dos cavaleiros andantes, era a classe de onde provinham os bispos, cardeais e abades. Você tem também a última classe, que é a classe dos servos. Os servos trabalhavam, pagavam impostos, né? Os servos sofriam muito com isso. A classe servil, na Idade Média, é uma classe de pessoas que viviam trabalhando para sustentar os clérigos e os nobres. Os servos pagavam muitos impostos. Pagavam corveia, que era o imposto pago em trabalho para o senhor feudal. Pagavam a talha, que era a entrega de parte de sua produção para o senhor feudal. Pagava a banalidade, que era o aluguel pelo uso de pontes, estradas, carroças, moinhos. Lembrando que ele é que construía tudo isso, mas ele tinha que pagar para usar. Ele pagava captação, que era uma indenização por ele ter nascido, né? Era uma indenização paga anualmente. Ele pagava imposto para a igreja também, o dízimo, o tostão de São Pedro. Ele pagava imposto por casamento, que é o formariage. Ele pagava também para morrer. Quando o servo morria, a família tinha que indenizar o senhor feudal, que a gente chama de imposto da mão morta, não é? Ele ainda tinha que abrigar o senhor feudal e alimentar as tropas do senhor feudal, caso o senhor estivesse viajando e passasse perto da casa do servo, não é? É o que a gente chama de albergagem. Enfim, o servo sofria muito, não é? O servo ainda devia ao senhor feudal, em algumas regiões da Europa, a prima notte, ou seja, quando o servo se casava, a primeira noite de sua esposa não era com ele, era com o senhor feudal. Então tudo isso servia para humilhar a classe servil, para explorar a classe servil. Os servos, de fato, são os que sustentam a Idade Média e todo o sistema feudal. A economia medieval é muito simples. A economia do sistema feudal é marcada pela agricultura, pela subsistência, pela autossuficiência dos feudos, quer dizer, os feudos produzem quase tudo necessário para a vida na época, não é? Uma vida muito simples, muito rústica, comiam mal, viviam mal, não é? E essa subsistência não era proposital. Vejam que o homem do sistema feudal não conseguia produzir muito, ele não tinha ferramentas, ele não tinha tecnologia. Então, quando a gente fala
que o servo medieval, aliás, quando a gente fala que a economia medieval era uma economia de subsistência, a gente está dizendo que eles não conseguiam produzir muito, eles não conseguiam produzir sobra. O excedente de produção na Idade Média era muito pequeno. Por causa disso, era difícil o comércio. Havia pouco comércio, tão pouco que nem justificava fazer moeda, né? Então, é o que a gente chama de comércio de escambo ou comércio in natura, como a Universidade de Brasília prefere. Esse comércio in natura é o comércio onde você pega um produto e troca diretamente por outro, sem intermédio do dinheiro, né? Tendo visto as características políticas, sociais e econômicas do sistema feudal, nas próximas aulas nós vamos ver como é que esse sistema feudal entrou em declínio. Até a próxima. Deu mais?